Queridos, nós estamos em Gênesis 26. Nós estamos na metade do livro de Gênesis. Temos caminhado na dependência de Deus sobre o texto sagrado e temos aprendido o livro de Gênesis. Temos crescido no conhecimento dele. Na última semana em que eu preguei aqui, porque eu fiquei 2 semanas sem pregar, o pastor Nicolas pregou num domingo, o pastor Isaac pregou no outro domingo, eu fiquei 2 semanas sem falar à noite aqui. Então, há 3 semanas atrás, nós começamos o capítulo 26. E nós começamos o estudo dos 6 primeiros versículos. Nós lemos os 6 primeiros versículos de Gênesis 26, mas eu só tive tempo de explicar os 2 primeiros versículos. Eu não pude explicar o restante do texto. Então nós vamos ler hoje novamente Gênesis 26 de 1 a 6, e depois eu vou passar para os irmãos as divisões básicas que eu enunciei naquela ocasião, e vamos então seguir em frente a partir do versículo 3, já que os versículos 1 e 2 eu já expliquei há 3 semanas atrás. Então veja aí Gênesis 26, versículos 1 a 6, diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Irmãos, na ocasião em que eu falei sobre esse texto pela primeira vez, eu dividi o texto em 3 partes. A primeira parte, eu chamei os versículos 1 e 2, eu coloquei um título, e o título foi A Ordem Procedente de Deus. Os versículos 1 e 2 falam disso, da ordem procedente de Deus. E nós estudamos esses 2 versículos. Quando nós estudamos esses 2 versículos, os versículos 1 e 2, eu falei sobre essa teofania que aparece no versículo 2. O versículo 2 diz: Apareceu-lhe o Senhor e disse. Isso aqui nós chamamos, na linguagem técnica da teologia, nós chamamos de uma teofania. Teofania é uma manifestação de Deus. Geralmente, na linguagem dos teólogos, a teofania se refere a manifestações de Deus no Antigo Testamento. Geralmente é assim que os teólogos usam o termo. Mas, a meu ver, não há problema você usar essa palavra quando se refere a manifestações de Deus no Novo Testamento. Mas, enfim, o fato é que o versículo 2 fala de uma manifestação de Deus, uma teofania. E eu disse na ocasião que no momento em que essa teofania aconteceu, foram enunciadas 3 palavras aqui, 3 ordens aqui. A primeira ordem era: não desças ao Egito. Essa era a primeira ordem e nós já estudamos essa ordem. E falamos sobre as implicações dela. Não descer para o Egito significava ficar na região da fome. Era terrível, era uma ordem difícil de se obedecer. Não descer para o Egito era não ir para o lugar onde havia comida. Era não ir para o lugar onde havia alimento. E nós, na ocasião, nós traçamos inclusive um paralelo, porque parece haver aqui uma sutileza, uma comparação sutil entre a postura de Isaque e a postura descrita, poucos parágrafos antes, a postura descrita de Esaú, que Esaú valorizou muito o matar a fome.
ele chegou a vender a sua primogenitura para matar a fome. Aqui nós vemos Isaac decidindo ficar no lugar da fome para obedecer a Deus. Então é interessante perceber esses contrastes sutis presentes aqui no texto. Logo na sequência existe uma outra ordem que aparece na teofania, que é descrita aqui. A primeira, não desças ao Egito. A segunda é, fica na terra que eu te disser. Fica na terra que eu te disser. É uma expressão, esse fica na terra, é uma expressão que dá a ideia de se fixar na terra, permanecer nela de modo fixo. E logo em seguida, no versículo 3, que nós não estudamos ainda, vem a terceira ordem. E a terceira ordem, na teofania descrita aqui, é habita nela. Alguém pode imaginar que a segunda ordem é idêntica à primeira ordem, mas há uma pequena diferença. Na segunda ordem, o fica na terra é uma ordem que envolve a fixação, a permanência ali. E no versículo 3, o habita nela sugere a ideia de morar como peregrino, de morar como alguém que não se fixa, de morar como alguém que está de passagem. Ou seja, Isaac permaneceria, ele deveria permanecer em Canaã, ele deveria se fixar em Canaã, mas ele não deveria se fixar especificamente em Gerar, a cidade em que ele estava. Tanto que, na sequência da história, nós aprendemos que Isaac foi tentando se fixar em vários lugares, mas ele teve diversos problemas com os homens da terra, e ele só conseguiu se fixar mesmo posteriormente. O versículo 23 mostra onde ele conseguiu finalmente se fixar. Versículo 23 fala, dali subiu para Beersheba, e parece que então ele se fixou realmente ali. Em Gerar, onde ele estava, ele ficaria provisoriamente, como um peregrino, obedecendo como peregrino o terceiro comando. O segundo comando, de ficar na terra de modo fixo, ele foi em busca disso, ele tentou fazer isso, mas isso só se realiza no versículo 23, quando ele vai para Beersheba. Beersheba ficava um pouco mais, ficava mais a sudeste de Gerar. Não era muito longe, mas era um lugar mais a sudeste de Gerar, e foi lá que ele se fixou então. Muito bem, essa cristofania envolve não apenas ordens, essa cristofania envolve também promessas, e é nesse momento então que nós entramos agora na parte 2, no item 2 da nossa exposição. A nossa exposição tem a sua primeira parte baseada nos versículos 1 e 2. E o título que eu dei a ela foi a ordem procedente de Deus. Já estudamos isso, é uma ordem tríplice. Só que essa ordem tríplice termina na primeira frasezinha do versículo 3. Agora começa a segunda parte aqui da nossa divisão. E o título que eu quero dar a essa segunda parte é a promessa renovada por Deus. E é uma parte muito importante dessa sessão. Nessa sessão, nos versículos 3 e 4, Deus vai renovar uma promessa feita a Abraão. Os irmãos devem se lembrar, eu disse isso há 3 semanas atrás, quem tem boa memória vai se recordar disso, mas eu disse há 3 semanas atrás que o objetivo do capítulo 26, especialmente o trecho que estamos estudando, é mostrar que Isaac é um Abraão Júnior. Eu usei essa expressão. Isaac é um Abraão Júnior, tanto que nós percebemos quase que uma repetição das experiências que Abraão teve. Nós percebemos que Isaac
experimenta situações muito parecidas. É impressionante notar isso. E na ocasião, há 3 semanas atrás, eu mostrei para os irmãos as semelhanças das histórias, os vários pontos de semelhança, situações que Abraão viveu e que agora Isaac está vivendo, lugares em que Abraão esteve e lugares em que Isaac agora está visitando, coisas que Abraão ouviu de Deus e agora essas mesmas coisas sendo repetidas a Isaac. O que o autor bíblico quer incutir na nossa mente? Ele quer mostrar, olha, Abraão saiu de cena, nós já nos despedimos dele. Nós aqui, durante um culto que tivemos aqui, enquanto eu falava sobre esses assuntos, eu disse, hoje nós vamos nos despedir de Abraão. E de fato o fizemos. Abraão ficou para trás, ele já morreu, já está sepultado. O que nós temos agora então é o seu descendente, é o seu herdeiro. E o autor bíblico quer mostrar que mesmo Abraão tendo vários filhos, um deles aí bem conhecido, Ismael, sobre quem nós falamos bastante também, os irmãos até gostaram do apelido dele, né? O jumento selvagem, não é isso? Isso os irmãos guardaram, né? O jumento selvagem, todos guardaram sem dúvida nenhuma. Mas, ainda que ele tenha tido vários filhos, o autor bíblico quer mostrar que o herdeiro das promessas era Isaac. Por quê? Porque o autor bíblico quer destacar isso, direta e indiretamente, porque ele quer mostrar a repetição das promessas, a bênção e a promessa sendo transmitida para Isaac, porque ele quer reproduzir, ele quer mostrar como a história de Abraão quase que se repete em Isaac. Por quê? Porque ele quer mostrar, Isaac realmente é o herdeiro da promessa, e isso é importante por quê? Porque Isaac é pai de Jacó. E quem vai abençoar Jacó e transmitir a bênção para Jacó é Isaac. E o autor bíblico quer mostrar, olha, a fonte da bênção de Isaac é legítima. A fonte da bênção de Jacó é legítima. Jacó foi abençoado por alguém que tinha esse direito, porque Isaac, que o abençoou, que abençoou Jacó, é realmente o herdeiro de Abraão. E isso é importante. O autor bíblico quer mostrar, olha, o fundador de Israel, o fundador da nossa nação, Jacó, recebeu a bênção de uma fonte legítima, Isaac, porque Isaac é o verdadeiro herdeiro de Abraão. É esse o objetivo da passagem que está aqui. Agora notem, depois dessa manifestação de Deus envolvendo ordens, vem o aspecto da manifestação que envolve promessas. E aqui, mais uma vez, vejam, Isaac é o herdeiro de Abraão. Vejam como segue aqui a nossa narrativa. Versículo 3 diz assim, habita nela e serei contigo. O que significa serei contigo? Serei contigo é uma expressão que significa a presença protetora e constante de Deus. É isso que significa eu serei contigo. Quando Deus diz isso, eu serei contigo, isso significa a presença protetora e constante de Deus. Isso virou um jargão no meio evangélico, é estranho. As pessoas repetem essa frase para pessoas que não têm nada a ver, relação nenhuma com Deus. Outro dia eu vi alguém evangelizando na internet. Eu não sei o que é aquilo. Eles falam que aquilo é evangelismo. Eu não sei. Já não entendo mais nada. Às vezes eu me sinto num hospício teológico. Às vezes eu me sinto num hospital psiquiátrico doutrinário, religioso, eclesiástico. Eu não entendo mais nada. Dizem que aquilo é evangelizar. A pessoa chegava para alguém, era um traficante armado, ali com armas pesadas. Ele chegava, vai mostrar o evangelismo dele. Ele chegava para aquele traficante e dizia, varão, tem que falar varão, você não pode falar amigo, qualquer coisa, tem que ser varão, alguma coisa do tipo. Varão, o Senhor é contigo. Meu Deus, pensa para falar.
pensa para falar. Use um pouco o seu cérebro, pelo menos um momento na sua vida. Use um pouco desse cérebro que tem dentro dessa sua cabeça. Pelo amor de Deus, faça isso. Pelo menos uma vez na vida, faça isso. Como você pode se aproximar de alguém como aquele homem, que vive do assassinato, do vício, da desgraça das pessoas, e dizer uma coisa dessas? São os jargões que os papagaios reproduzem continuamente sem pensar. E é triste transformar algo assim num jargão, porque o conteúdo e o significado de uma expressão como essa é extremamente rica. É muito rico o conteúdo, é muito rico o significado. Quando o Senhor diz a Isaac, eu serei contigo, Ele está dizendo, olha, conte com a minha presença ao seu lado, sempre. Eu estou sempre com você, protegendo você. Isso é de um significado maravilhoso, isso é de um conforto maravilhoso. E é tanto mais maravilhoso quando nós percebemos que o Senhor repete isso aos seus discípulos. Quando nós lemos, os irmãos devem se lembrar o texto de Mateus 28, 19 e 20. Os irmãos, quando leem esse texto, vão encontrar nesse texto exatamente essa expressão: eis que eu estou convosco, eu sou com vocês. Olha, saiam por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. E ele prossegue e diz, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma palavra como essa é extremamente rica em termos de consolo, em termos de ensino para nós. O Senhor está dizendo aos seus discípulos, não para um traficante que deve ser evangelizado, mas evangelizado, não enganado com jargões assim. Mas é dirigido aos seus discípulos. Ele diz aos seus discípulos, olha, haja o que houver, os séculos virão, séculos e séculos virão. Esses séculos trarão perseguições, esses séculos trarão ideologias satânicas contra vocês, esses séculos trarão homens perversos, forças poderosas, governos terríveis se levantando em ondas terríveis contra vocês, discípulos do Mestre. Estes séculos trarão noites escuras, tempestades horríveis, sangue, fogo, suor, lágrimas, tudo isso vocês vão experimentar nos séculos que virão. Mas lembrem-se, todos vocês, meus discípulos, a minha presença com vocês será constante e protetora. Eu estive com Isaac em Canaã. E da mesma forma como eu estive com Isaac em Canaã, numa terra hostil, eu estive com ele todos os dias, eu estarei com vocês também todos os dias. Os séculos vão passar, milênios vão passar, mas eu estarei com vocês todos os dias, até o fim da história da humanidade. E quando nós nos lembramos disso, isso traz alívio ao nosso coração, porque nós vivemos num tempo de hostilização do cristianismo. Nós somos hostilizados, a nossa doutrina é ridicularizada, perseguida, odiada. As pessoas tentam nos calar das mais diversas formas, e ficamos assustados pensando, o que será de nós? Falei agora há pouco sobre as gerações futuras que queremos formar. Quando nós mais velhos não estivermos aqui, o que vai ser dessas gerações? Quem estará à frente desta igreja dentro de 100 anos? Quais serão as pessoas que estarão daqui dentro de 100 anos? Como serão os crentes aqui ocupando esses lugares, ocupando esse espaço? Chegando aqui para os seus cultos dentro de 100 anos, dentro de 50 anos.
Quem estará aqui? Quais serão as condições do evangelho e da igreja nesses dias? E nós nos preocupamos com isso. Nós queremos formar sucessores, formar gerações que influenciem gerações vindouras. E devemos fazer isso, temos que ser zelosos com isso, temos que ter o que eu mencionei aqui, o que eu chamei aqui de responsabilidade histórica. Temos que ter responsabilidade em relação às gerações que hão de vir. Mas há algo que deve nos tranquilizar também: saber, o Senhor está com seus discípulos todos os dias. A sua presença constante e protetora, até o último dia da história da humanidade. E isso deve nos confortar, isso deve nos consolar. Assim como confortou e consolou Isaac naquele dia. Deus disse a ele: eu serei contigo. E então começa aqui uma repetição. Ele diz: e te abençoarei. Ele diz. Vejam o capítulo 12, voltem um pouquinho, vejam o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2, ele diz: eu te abençoarei. 12:2. Vejam o que diz o capítulo 12:2, Deus falando com Abraão. Diz assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Ele está repetindo essa palavra agora a Isaac. Ele disse no capítulo 12 a Abraão, agora ele diz no capítulo 26 a Isaac. Vejam a sequência do capítulo 26 no versículo 3. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Agora volte para o capítulo 13. Veja no capítulo 13, versículo 15 o que acontece. É Deus falando com Abraão. No capítulo 26 ele fala com Isaac. No capítulo 13, agora versículo 15, ele falou com Abraão. E ele diz: porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Ele falou isso para Abraão e agora repete para Isaac. Veja na sequência, veja o que ele diz no final do versículo 3. Ele diz: e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Volte agora o texto, as páginas da Bíblia, e veja o versículo 22, o capítulo 22. E veja no capítulo 22 o versículo 16. Perceba como Deus repete a Isaac o que ele disse a Abraão. 22:16 diz assim: e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. E aí ele enuncia o juramento. Veja então agora o versículo 4 do capítulo 26. Estamos num vai e vem, né? Vai para o 26, volta para trás, 26, volta para trás. Veja o versículo 4 do capítulo 26, que diz: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Você volta para o 22 e lê o 17. E você descobre que Deus repetiu para Isaac o que ele havia dito a Abraão. Veja o 22:17, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Então há uma repetição praticamente literal. Por quê? Que o autor quer mostrar: Isaac é quem vai dar continuidade à linhagem prometida. Mas o que é mais importante aqui para nós percebemos com clareza que Isaac é o herdeiro da promessa, é o sucessor de Abraão, mas o que interessa mais diretamente a nós, o que nos alcança diretamente aqui, é o que vem agora. Vejam no versículo 4, como termina o versículo 4. É nesse ponto que a Bíblia fala de você. Até aqui ele está falando sobre personagens do passado. Mas agora, no versículo 4, o texto bíblico vai falar de você. Coloque o seu nome aí, porque esse texto agora toca em você. O texto diz:
multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, é o que tinha dito a Abraão, e lhe darei todas estas terras, ele tinha dito isso a Abraão no capítulo 22, versículo 17, e ele prossegue dizendo, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ele tinha dito isso a Abraão no capítulo 12, e agora ele repete isso a Isaac, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E é nesse ponto, mais uma vez, que o texto bíblico nos alcança e fala sobre nós. O que significa isso? O que significa que, por meio da descendência de Isaac, todas as nações da terra seriam abençoadas? Como Deus usaria a descendência de Isaac, não a descendência de Ismael, não a descendência dos outros filhos de Abraão, mas a descendência de Isaac? De que modo Deus usaria a descendência de Isaac para abençoar todas as nações da terra, inclusive o Brasil, inclusive a nossa nação? De que modo Deus usaria a descendência de Isaac para isso? E a resposta para isso, clara como o dia, fácil, é fácil perceber na Bíblia a conexão entre isso e o Evangelho. Basta você olhar para o capítulo 3 de Gálatas e ver o versículo 8. Gálatas 3, 8. Estou ouvindo uns sons estranhos? Vocês estão ouvindo também? Uns sons estranhos? Discos voadores? Não tem isso aí? Sons estranhos, né? Celulares aí. O meu celular na semana passada eu passei a maior vergonha, porque eu estava ouvindo o sermão do pastor Isaac e o meu celular tocou. Eu vivo dando bronca em todo mundo. Justo o meu tinha que tocar, né? E era quem? Meu pai. Claro que era meu pai, né? Meu pai ligando para mim na hora do culto. Eu desliguei, depois falei, pai, e se eu estou pregando, como é que faz, né? Estou pregando, toco o telefone, é meu pai. Não dá, né, pai? Liga numa outra hora, né? Mas eu sei que isso deixa a gente meio constrangido, né? Tô lá, eu não conseguia desligar, né? Não conseguia desligar. Então, eu percebi um pouquinho do que os irmãos passam aí de vez em quando, né? Quando toca o celular. Mas eu não sei se era o celular que estava tocando, era? Era o celular que estava tocando? Quem era? Você, Eduardo? Não? Quem? Não sei quem era. O celular tocando aí. Bom, muito bem, mas já parou já de tocar já. Ok, mas vejam aí, o texto bíblico fala então, aqui, voltem para cá então, não se distraiam mais. Voltem para o capítulo 26 e lembrem-se, estamos falando sobre Gênesis 26, versículo 4. Gênesis 26, versículo 4, quando Deus fala com Isaac, Deus diz que Isaac, na descendência dele, por meio da descendência dele, todas as famílias da terra, todas as nações da terra seriam abençoadas. É nesse ponto que nós estamos, olhando para esse trechinho de Gênesis 26. Gênesis 26, 4, dizendo, olha, Isaac, Deus falando para Isaac, olha, através da sua descendência, da sua linhagem, todas as famílias da terra serão abençoadas. E a pergunta que nós levantamos foi a seguinte: como isso iria acontecer? Como, através da descendência de Isaac, todas as famílias da terra seriam abençoadas? E a resposta para essa pergunta está na carta aos Gálatas. É o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, que responde a essa pergunta. Talvez Isaac não soubesse. Como, Senhor? Talvez Isaac levantasse essa questão: Senhor, como todas as nações da terra serão abençoadas através da minha linhagem, através dos meus descendentes? Como isso vai acontecer? Talvez Abraão não tenha entendido isso, talvez Isaac não tenha entendido isso, mas nós entendemos. Nós entendemos por quê? Porque o Senhor não revelou isso claramente a Isaac, mas ele foi revelando isso ao longo dos séculos. E o apóstolo Paulo mostrou então para nós, séculos depois, milênios depois, o apóstolo Paulo mostrou como isso se cumpriu. Vejam Gálatas 3,
versículo 8. Esse texto é muito importante porque está conectado com o texto que estamos estudando. Diz assim, Gálatas 3, 8. Ora, vejam com atenção. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Como? Como Deus anunciou o Evangelho? Como Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão? Quando Deus falou do Evangelho para Abraão? Quando Deus falou do Evangelho para Isaac? Quando Deus mencionou, quando Deus fez alusão ao Evangelho para os patriarcas? Quando Deus fez essas alusões? O texto prossegue e fala, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão dizendo, em ti serão abençoados todos os povos. Então aqui nós aprendemos, os povos seriam abençoados por meio do Evangelho. Mas o que o Evangelho tem que ver com a descendência de Isaac? Muito simples. O Senhor Jesus é israelita. E Isaac foi o pai de Jacó. Jacó é o pai da nação de Israel. A partir de Jacó nasceu Judá, da tribo de Judá nasceu o rei Davi, e o rei Davi, os seus descendentes, o principal deles é o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então, por meio da descendência de Isaac, todas as nações foram abençoadas. Como? Por meio de um descendente de Isaac, Jesus, que trouxe o Evangelho a todas as nações. Por quê? Nós somos crentes hoje porque conhecemos o Evangelho, porque o Evangelho se tornou real na história. O Senhor Jesus veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus. Tudo isso compõe o Evangelho. Essas coisas todas aconteceram. Nós cremos, nós não somos judeus, mas nós cremos nessas coisas, cremos nessa mensagem, somos salvos, somos abençoados por isso sem sermos judeus, sendo pessoas de todas as nações, sendo descendentes de várias raças. Como isso pôde acontecer? O texto de Gênesis 26 mostra. Deus levantou uma família. Deus levantou uma linhagem. E essa linhagem foi tendo seguimento ao longo dos séculos. Deus levantou Abraão. E depois o seu filho Isaac. Ele teve vários filhos, mas ele escolheu Isaac para dar continuidade às suas promessas. Depois de Isaac, Jacó. Depois de Jacó, Judá. Depois de Judá, a linhagem... o rei Davi, da tribo de Judá, e finalmente o Senhor Jesus Cristo, que nasceu neste mundo e trouxe o Evangelho e perfez a mensagem evangélica. Foi desse modo que todas as famílias da terra foram abençoadas por meio da descendência de Isaac. Muito bem, nós olhamos para esse versículo, o versículo 4 de Gênesis 26, e percebemos aqui essa repetição, a repetição da promessa, a promessa renovada por Deus. E isso nos atinge, isso se relaciona conosco. O que é dito aqui, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, isso se cumpre em nós. Nós somos o cumprimento disso. Nós fazemos parte das nações que foram abençoadas pela descendência de Isaac. Essas últimas linhas do versículo 4 se cumprem em nós. Então esse capítulo 26, é extremamente importante ele ter acontecido. Essa teofania ter ocorrido. Essa teofania ter tido lugar no tempo, na história, no espaço. Foi muito importante isso. Por quê? Porque essas palavras se cumpriram em nós. Nós somos as nações abençoadas por meio da descendência de Isaac. Nós somos. O Evangelho nos atingiu.
O Evangelho nos alcançou. Nós somos abençoados pela justificação por meio da fé aí em Cristo, na mensagem do Evangelho. E com isso, então, essa promessa se cumpriu em nós. E então o texto termina. O texto, nos versículos 1 e 2, mostra a ordem procedente de Deus, e vimos o modo como Isaac agiu em face dessa ordem. O texto mostra a promessa renovada por Deus, destacando que Isaac era o herdeiro válido e legítimo dessa promessa. E a última parte, os versículos 5 e 6, mostram a obediência de Isaac, a obediência tributada a Deus. Veja o que acontece aqui no versículo 5 e no versículo 6. Veja o que acontece, é bem curtinho isso aqui. Diz assim, é Deus ainda falando, é Deus ainda aí nessa teofania se manifestando a Isaac. Diz assim, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E aqui surge algo estranho. Para os leitores que são atentos, críticos e questionadores, e não é errado ser um leitor assim, é correto, é bom ser um leitor assim, algo estranho surge aqui. O que surge de estranho aqui? Surge algo aqui que parece não se encaixar muito bem com as coisas que nós aprendemos de um modo geral até aqui. Esse texto, se os irmãos lerem com atenção, perceberão que esse texto faz uma conexão entre a promessa que Deus fez a Abraão e a obediência dele. A impressão que nós temos é que Deus só fez promessas a Abraão porque ele foi obediente. E isso é estranho. A impressão que temos é essa. O texto fala, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A impressão que nós temos é que essa promessa dependeu da obediência de Abraão. E aí fica estranho. Porque se a promessa dependeu da obediência de Abraão, ela não é resultado da graça, não é gratuita. Abraão foi obediente, você foi obediente? Fui. Então você vai receber uma promessa de presente. Então Isaac, para você vale a mesma coisa. Eu te dou essa promessa, mas você tem que ser obediente. Senão não tem promessa. E isso, essa relação de dependência entre obediência e promessa, ela não se encaixa muito bem na história. Por quê? Porque quando nós voltamos para o capítulo 12 de Gênesis, nós vemos que a promessa que Deus fez a Abraão foi uma promessa que Deus fez quando Abraão ainda era pagão. Ele não era obediente quando Deus fez a promessa para ele. Se os irmãos olharem o capítulo 12, vão ver isso. Veja o que diz aí o texto. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Ele estava na Mesopotâmia. E o que ele fazia na Mesopotâmia? Ele adorava ídolos. Ele adorava deuses pagãos. E Deus se manifestou a ele e disse isso. E logo depois de dizer isso, Deus enunciou a promessa, sem que nunca Abraão tivesse obedecido nada. Veja o versículo 2. De ti farei uma grande nação. Já é a promessa. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está fazendo promessas.
sem que Abraão nunca tivesse obedecido nada. Abraão estava lá na Mesopotâmia, adorando deuses falsos. Ele recebeu promessas gratuitas, sem nunca obedecer nada. Mas o que nós aprendemos a partir daqui? Isso é muito importante descobrir na história de Gênesis. Nós vemos isso no capítulo 12, nós percebemos isso no capítulo 12, as promessas sendo feitas totalmente incondicionais, sem que Abraão tenha obedecido ninguém. Deus dá a promessa a ele, sem que ele tivesse cumprido ordem nenhuma. Deus concede a promessa a ele, Deus enuncia a promessa, Deus faz a promessa. E quando nós seguimos em frente na leitura, nós chegamos no capítulo 22, e vemos no capítulo 22 a promessa sendo repetida. Mas desta vez parece que a promessa foi dependente da obediência. 22:15. 22:15. Fala assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Ele está dizendo o seguinte: já que você me obedeceu, já que você não me negou o seu único filho, o que eu vou fazer? Aí ele diz no versículo 17: juro que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E aí não entendemos mais nada. A promessa é dada porque ele obedeceu ou é dada gratuitamente? Como é que nós lidamos com isso? No capítulo 12, a promessa foi dada sem obediência nenhuma. Ele simplesmente recebe a promessa. No capítulo 22 ele diz: eu te prometo porque você foi obediente. Qual é a relação dessas coisas? O que devemos pensar acerca disso? O livro de Gênesis ensina com isso o seguinte: as promessas de Deus são gratuitas. Deus promete as suas bênçãos para nós gratuitamente. Mas, quando nós somos obedientes, Ele confirma essas coisas no nosso coração. Quando nós somos obedientes, Ele confirma essas promessas na nossa vida. Por que nós recebemos o céu como herança? Por que nós recebemos a salvação como herança? Porque nós fomos obedientes? Não. Nós recebemos a salvação e a esperança da salvação pela graça. Mas nós aprendemos num texto como esse, nessa sequência, numa construção como essa, nós aprendemos que nós recebemos as promessas gratuitamente, mas quando nós somos obedientes, Deus confirma essas coisas no nosso coração. Deus reforça essas promessas no nosso coração. Por que existem tantos crentes com medo? Por quê? Por quê? Por que existem tantos crentes inseguros? Será? Será que eu vou receber a promessa? Por quê? Talvez em Gênesis tenhamos a resposta. O Senhor dá as promessas de graça, mas Ele as confirma no nosso coração. Ele fala conosco e as reforça em nossa alma quando nós somos obedientes. Em Gênesis 12, Ele dá a promessa. Em Gênesis 22, quando Abraão é obediente, Ele confirma a promessa, dando mais certeza dela. Talvez muitos crentes vivam na incerteza, porque não são obedientes. E o preço da desobediência pode ser, talvez, parece que
toda essa construção, toda essa sequência mostra isso, que o preço da desobediência pode ser o medo. O preço da desobediência pode ser a incerteza. O preço da desobediência pode ser a dúvida. Alguém pode ser desobediente e ir levando a vida e dizer: está tudo bem. Mas não perceber que no seu coração está alojada a dúvida, o medo, a incerteza. Por quê? Porque quando olhamos o livro de Gênesis, aprendemos: Deus dá suas promessas de graça e podemos descansar nelas. Ele nos concede suas promessas gratuitamente, mas Ele as confirma quando obedecemos. Ele as reforça em nós. Ele as crava em nossa mente, em nosso coração, nos dando segurança, firmeza e certeza e confiança, quando nós somos obedientes. No capítulo 12, Ele promete de graça. No capítulo 22, Ele reforça, porque vê a obediência. É algo interessante de se perceber em Gênesis, e uma lição importante para nós. Vários crentes às vezes passam por vales terríveis de dúvida, de medo, de insegurança nas promessas. Será que eu estou seguro? Será que realmente eu vou desfrutar dessas promessas de salvação de que a Bíblia fala? Por que será que essas dúvidas surgem? Por que será? Pode ser que a dinâmica, a estrutura do livro de Gênesis tenha algo a nos dizer acerca disso. Talvez o Senhor queira nos mostrar o seguinte: a segurança, a tranquilidade, a certeza são presentes que eu dou àqueles que são obedientes. O texto prossegue e o texto termina dizendo qual foi a resposta de Isaac. Qual foi a resposta de Isaac? Isaac, pois, fez o quê? Obedeceu. Isaac obedeceu. Isaac ficou em Gerar. Ele foi obediente. E Deus então confirmou as suas promessas na vida dele. É importante obedecer? É importante. A obediência traz paz ao coração? Traz paz ao coração. A obediência reforça as promessas de Deus na nossa alma? Reforça. A desobediência traz prejuízos? Traz prejuízos. Um deles é o medo. É por causa disso que nós temos que ser zelosos em relação à obediência. Vejam a que a obediência é superior. Vejam o texto de 1 Samuel 15, 22. E vamos terminar rapidinho mencionando essas coisas. 1 Samuel 15, 22. Veja a que a obediência é superior. Preste atenção. 1 Samuel 15, 22. A obediência é superior a quê? Porém Samuel disse, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A pergunta retórica. Será que Deus tem mais prazer em rituais religiosos ou em obediência? Será que Deus tem mais prazer, por exemplo, na cerimônia da ceia do Senhor, que você participe da ceia do Senhor, que é uma cerimônia, é um ritual cristão? Ele tem mais prazer nisso? Ou ele tem mais prazer em que você obedeça a sua palavra? De que adiantaria você participar da ceia do Senhor se você não obedece? O Senhor tem mais prazer no batismo, nas águas, ou na obediência? De que adiantaria você ser batizado nas águas se você não obedece?
Aqui Samuel está falando sobre os rituais do seu tempo, da antiga aliança. Ele diz: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Ele está dizendo: a obediência é superior aos rituais religiosos. De nada adianta cumprir certas cerimônias religiosas, quaisquer que sejam, batismo, ceia, ou talvez o momento do ofertório, quando eu entrego coisas ao Senhor. Você está dizendo: olha, todas essas coisas são corretas. Não está dizendo que era errado oferecer sacrifícios, da época era necessário, era uma ordem. Não está dizendo que é errado, mas está dizendo: todas essas coisas, todos esses rituais religiosos, sem a obediência, não valem nada, absolutamente nada. E o Senhor Jesus vai além. Vejam o que diz Lucas 6,46. Não são somente os rituais religiosos que não valem nada se eu não for obediente. Veja Lucas 6,46. Lucas 6,46. Lucas 6,46. Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? O que é importante aqui? Obedecer ou rogar? O que é mais importante, a obediência ou o rogo, o clamor? O que é mais importante? Na sua palavra, Deus nos ensina: olha, a obediência é melhor do que as cerimônias. A obediência é melhor do que o rogo. É errado clamar Senhor, Senhor? É errado isso? Não. Mas quem faz isso sem obedecer, não agrada ao Senhor, e o seu rogo não vale nada. Alguém pode dizer Senhor, 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 e rogar e clamar, mas se a pessoa não obedece, o Senhor Jesus diz: isso não vale nada. E Tiago acrescenta algo mais a isso. Tiago 1,22. Vejam Tiago 1,22. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Todos aqui são ouvintes. Todos aqui são ouvintes. Isso é ruim? Todos vocês estão aqui há 1 hora ouvindo. Todos aqui são ouvintes. É problema ser ouvinte? Não. Qual é o problema? É ser só ouvinte. Esse é o problema. É ser só ouvinte. O apóstolo Tiago, aqui não é o apóstolo Tiago, aqui é Tiago, irmão do Senhor, ele diz que alguém que é somente ouvinte é como um homem que olha no espelho e vê a si mesmo, e logo depois vai embora e esquece do que viu. É isso. Ele olha para o espelho e ele vê todos os defeitos que ele tem, enquanto olha no espelho. Ele vê as suas rugas, ele vê os seus cabelos brancos, ele vê o seu rosto sujo, ele vê que a barba está por fazer, ele vê que ele engordou, ele vê a papada, ele vê tudo. Ele olha no espelho e vê tudo. O que ele tem que fazer depois disso? Penteie o cabelo, lave o rosto, faça uma dieta, faça alguma coisa, melhore isso aí. Mas ele faz o quê? Ele olha para o espelho, vê o cabelo desgrenhado, vê o rosto sujo, vê a papada, vê as rugas e vira as costas. E não compra nem um creminho. E esquece do que viu. O que é isso? Para que você olhou no espelho então?
Todos nós aqui hoje estamos olhando no espelho. Todos nós viemos aqui e a palavra de Deus é colocada diante de nós. E nós nos vemos nela e dizemos: eu tenho que mudar. Eu tenho que pentear o meu cabelo. Eu tenho que lavar o meu rosto. Eu tenho que comprar um creme. Eu tenho que fazer uma dieta. Eu tenho que mudar a minha aparência. Eu tenho que mudar o que eu vi. Eu não posso ser assim. Mas aquele que é só ouvinte, ele vê. Ele se vê no espelho, mas vai embora. E se esquece totalmente de tudo o que ouviu. Apaga da cabeça dele. Ele é só ouvinte. Esse texto mostra, de Tiago, que a obediência é melhor do que reuniões religiosas, onde as pessoas só escutam e não obedecem em nada. O texto de Gênesis 26 mostra isso. Mostra que Isaac foi um Abraão Júnior. Ele recebeu promessas gratuitamente. E ele, ouvindo a manifestação de Deus, ele obedeceu. E tendo obedecido, e tendo recebido essas promessas gratuitamente, e tendo obedecido, Deus confirmou na vida dele essas mesmas promessas. E ele permaneceu naquela terra, e Deus realizou a sua vontade, o seu plano, na história da redenção, através da obediência daquele homem. Há uma ênfase naquele texto nisso. O pequeno Abraão foi como o grande Abraão. O Abraão Júnior foi como o Abraão Sênior. Ele obedeceu. E nós temos que obedecer também. Nós temos que obedecer também, porque Deus usa a obediência mais do que os rituais religiosos, mais do que os rogos religiosos, mais do que as reuniões religiosas. Ele usa a obediência para impactar a história da humanidade, a história das vidas das pessoas, a salvação dos indivíduos. Ele usa a nossa obediência para realizar os seus planos salvíficos ao longo da história. Ontem, durante o mutirão, eu dei uma tarefa para o pastor Nicolas e para o Ronan. E a tarefa era a seguinte: eles deveriam sair pela igreja e descobrir se existiam lâmpadas queimadas. E eu achei que eles iam encontrar umas 2 ou 3 lâmpadas queimadas. Eles voltaram dizendo: pastor Marcos, nós encontramos 41 lâmpadas queimadas na igreja. 41 lâmpadas queimadas na igreja. E eles foram embora, foram para uma loja comprar 41 lâmpadas queimadas na nossa igreja. Eu fiquei pensando, cada membro aqui é uma lâmpada. Cada membro desta igreja é uma lâmpada. Eu fiquei pensando, será que nós temos lâmpadas queimadas aqui? Será que nós temos aqui lâmpadas que não estão brilhando? Será que nós temos aqui em nossa igreja membros que estão participando dos rituais? Que estão rogando Senhor, Senhor nos cânticos, nas orações? Será que nós temos aqui membros que estão somente ouvindo? Só isso? Será que nós temos aqui lâmpadas que estão apagadas? Que não mostram o brilho da obediência em suas vidas? Será que temos? Não sei. Eu não posso pedir para o pastor Nicolas e o Ronan procurar essas lâmpadas. Não posso. Eu não posso pedir para que o pastor Nicolas e o Ronan substituam essas lâmpadas. Eu não posso fazer isso. Mas as lâmpadas que estão aqui me escutando sabem. E se você é uma lâmpada, uma das 41 lâmpadas que estão apagadas aqui na igreja, é momento de você despertar. Dizer ao Senhor: Senhor, eu sou uma lâmpada apagada. Eu sou. Na Igreja Batista Redenção, eu sou uma lâmpada apagada. Eu ouço e não obedeço. Eu participo das cerimônias e não obedeço. Eu clamo: Senhor, Senhor, e não obedeço. Eu sou uma lâmpada apagada.
E por ser uma lâmpada apagada, meu coração está cheio de medo, porque as suas promessas não são confirmadas dentro de mim. O seu espírito não testifica junto ao meu espírito que eu sou seu servo, que eu sou seu filho, que eu sou seu herdeiro. Não tem acontecido isso comigo. Eu ando com medo, eu ando na dúvida, eu ando inseguro, porque eu sou uma lâmpada apagada. Eu quero pedir que o Senhor acenda em mim o coração de Isaac, que obedeceu até mesmo na fome, que obedeceu ao Senhor mesmo nas situações mais difíceis, ele obedeceu. Eu quero que o Senhor acenda em mim a disposição de Isaac. Eu me arrependo por ser uma lâmpada apagada. Eu rogo ao Senhor pedindo perdão e misericórdia. E daqui para frente eu vou trabalhar para ser uma lâmpada acesa, obediente ao Senhor, ajustando a minha vida àquilo que o Senhor quer como crente que sou. Essa deve ser a nossa postura, depois de conhecermos os versículos 1 a 6 de Gênesis 26. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esses versículos. Ajuda-nos a sermos obedientes como Isaac, porque sabemos que a obediência não só glorifica o seu nome, mas a obediência também faz com que o nosso coração experimente paz e segurança. Ajuda-nos, dá-nos a bênção de sermos luzes acesas, luzes que mostram a transformação do Senhor, milagrosa em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda a nossa igreja. Nossa igreja é pequena, nossa igreja tem problemas, padece, tem necessidades, lutas, alvos. Mas, ó Deus, não permita que um desses problemas seja um número grande de luzes apagadas. Não. Ajuda, Senhor, para que todas as luzes que compõem esta igreja, todos os membros desta igreja, cada um deles sendo uma lâmpada, todos os que estão conosco aqui, mesmo aqueles que não são membros ainda, mas que estão conosco aqui, todos eles são lâmpadas. Abençoa, Deus, para que todos sejam lâmpadas acesas, obedientes, brilhando, mostrando ao mundo o que o Senhor faz na vida de alguém e experimentando a paz e a segurança e a certeza que procedem da santa obediência. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.